Bem-vindas ao Colo de Longe, o podcast que fala sobre os desafios, as vitórias, os perrengues e as trocas de quem é mãe fora do Brasil. Eu sou a Giovana Borges e a cada episódio nós vamos conversar e conhecer histórias reais de mães brasileiras espalhadas pelo mundo. Quem disse que rede de apoio precisa estar perto? Aqui, o colo chega, mesmo de longe. Se você também é mãe, está grávida ou se aventura na maternidade fora do Brasil, este é seu lugar. Vamos juntas nessa jornada de acolhimento, conexão e muito mais. No episódio de hoje, eu converso com a Natália Foz, mãe do Lorenzo, de 6 anos, esposa do Felipe e empreendedora. A Nath nasceu em Santos, em São Paulo, já morou na Espanha, na Nova Zelândia, em Portugal e hoje vive em Montreal, no Canadá, onde constrói sua vida em família. A conversa de hoje vai girar em torno de um tema delicado e necessário: maternidade no exterior com um filho autista e sem rede de apoio. Vamos falar sobre o diagnóstico do Lorenzo, os desafios e aprendizados dessa jornada e também como a resiliência e o amor materno se tornam ainda mais fortes quando a gente está longe de casa. Nath, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Gi, tudo bom? Estou muito feliz de te ter aqui, Nath. A gente se conhece há um tempão e não tinha como eu chamar outra pessoa para falar sobre esse assunto tão importante que não fosse você, até porque eu acompanhei muito de perto nessa jornada do Lorenzo. E acho que muitas mães vão se identificar com essa história. Mas me conta um pouquinho sobre você, né? Na introdução eu falei que você morou na Espanha, na Nova Zelândia, uma pessoa que aí viaja o mundo e veio parar no Canadá. Então me conta como um pouquinho de você e como que você chegou até Montreal. Voltar um pouquinho assim no tempo pra gente conseguir entender, né? Como foi essa chegada até aqui. Eu sou de Santos, né? Santos, São Paulo. E eu acho que a virada ali de chave da Natália menina, né? Pra Natália um pouco mais madura, foi com 16 para 17 anos, né? Na formatura, que geralmente todos os adolescentes decidem ir para Porto Seguro, né? Fazer aquela despedida. E foi quando minha avó me fez uma proposta se eu não preferia ir para a Europa. Como presente, né, ao invés de ir para Porto Seguro. Eu, como não era uma pessoa tão baladeira assim e tudo, e era muito curiosa, acho que foi a minha primeira viagem internacional, e eu nunca tinha viajado de avião também, eu quis ir para Portugal para conhecer, né, a família da minha avó, conhecer a família do meu avô também. Não conheci meu avô, mas eu tinha essa curiosidade, né. Eu acho que aí foi a melhor decisão que eu tomei, assim, né. E foi quando tudo foi abrindo pra mim, né? Então eu fui pra lá, conheci meus parentes. Quando eu retornei do Brasil, eu falei pro meu pai que eu não ia prestar o Enem, porque eu ia fazer faculdade na Espanha. Na época foi um choque, né? Porque o euro já estava, né, muito mais caro que o real, sempre foi, né? E meu pai falou, não, filha, calma aí, né? Como é que eu vou te bancar lá na Europa? E eu falei, não, a tia falou que eu posso ficar na casa dela, a gente pode ver a cidadania, né? Enfim, ele fez toda essa parte burocrática, ele, a minha avó, né? E eu fui pra Espanha junto com a minha avó. Mas, como naquela época não tinha ChatGPT, não tinha nada que ajudasse a gente a saber exatamente as diferenças de um país pro outro, eu achei que o ano letivo começava em fevereiro. E eu cheguei lá pra começar em fevereiro e só começava em setembro. E a minha tia já era uma senhora, então ela não tinha as informações também, né? E aí eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Meu pai me bancando aqui, né? Muito mais caro. E eu não vou ficar parada. Então minha tia falou, Natália, eu tenho um amigo que mora no exército, ele é capitão lá e tudo, e você pode fazer um teste e ver se você passa. Exército. Então foi daí que começou a primeira loucura, né? E eu falei, eu não tinha muita noção ainda, eu era muito, muito imatura, né? Eu não sabia o que era o exército, essa era a verdade. E eu falei, nossa, vamos, que legal, exército, preciso perder peso, né? Uma academia, ótimo. E no final eu fui aprovada, né? Mesmo não falando o idioma, né? Eu não falava o espanhol. E eu fui aprovada, fiz o exército. Só para resumir, né? Eu acabei saindo do exército depois de 6 meses antes da faculdade.
porque eu tive um acidente muito grave, eu tive 5 torções e foi impossível, né, continuar essa carreira militar. Então, eu fui pro meu propósito, que era fazer a primeira faculdade lá. Passei em faculdade, né, pública na Espanha, estudei. E quando eu finalizei, foi justamente na época que o Brasil estava naquela época de Olimpíadas e tudo, né? Ele tinha sido aprovado para ser a sede. Então, eu falei, gente, eu vou voltar pro meu país, eu vou trabalhar na minha área, vai ser tudo maravilhoso, né? E eu escolhi fazer turismo justamente porque eu queria viajar. Eu não tinha muita noção. Eu acho que todo mundo, né, quando vai escolher a profissão, assim, né, às vezes não é a profissão que realmente você gosta. E eu descobri que eu escolhi turismo porque eu gostava de viajar, né? Então, assim, pra realidade que eu vivia com os meus pais, era uma forma de eu conseguir, né, viajar e conhecer o mundo. Então, eu voltei pro Brasil, fiz outra faculdade, trabalhei em hotel, mas chegou num ponto nesse meu trabalho no hotel que eu não tinha mais para onde crescer. Então, eu acabei juntando dinheiro e fazendo o intercâmbio na Nova Zelândia, né? Esse foi o segundo país que eu fui morar. E no retorno da Nova Zelândia, aí que entra o meu esposo, né? Que foi a pessoa que me trouxe para cá. O meu esposo foi viajar para fazer um tour na Ásia com um amigo dele. E ele acabou conhecendo um brasileiro, que foi um brasileiro que eu conheci na Nova Zelândia. E ele acabou adicionando eu no Facebook, com a desculpa que ele precisava praticar o português, né? Porque ele ia para o Brasil em breve. E eu falei, vou conversar com ele, porque eu tava tentando passar nas entrevistas a bordo para trabalhar num cruzeiro marítimo. E então eu falei, bom, é uma oportunidade da gente praticar. No começo a gente só se escrevia, português ele era muito bom, eu falei, nossa, ele precisa realmente de uma ajuda. E eu descobri que ele não falava nada de português e era um tradutor que estava ajudando. Essa era uma desculpa, não confiem 100%. Então eu comecei a praticar com ele online através de vídeos. Agradeço até hoje, pois foi a porta de entrada, né, para esse meu trabalho que eu tanto sonhava, que era trabalhar a bordo e conhecer vários outros países, várias culturas, vários outros idiomas, né. Até o momento eu já falava o espanhol e o inglês, mas a gente precisa praticar, né? Então a Natália era essa pessoa que gostava de viajar, que estava sempre pronta para conhecer coisas novas, gastronomia, pessoas, idiomas, comunicativa. E solta, né? E solta. E eu fiquei 4 anos a bordo. Esses 4 anos a gente teve uma relação à distância entre idas e vindas. E finalmente eu escolhi o itinerário que ia fazer Canadá, Estados Unidos e Caribe. E justamente parou no porto de Quebec City. Então ele conseguiu, pela primeira vez, ir me visitar e a gente ter esse contato físico, né? E aí ele chegou ali no porto, lindo, com flores, com um ursinho, tremendo. E foi aquela cena mais assim, de filme mesmo, né? Então a gente dormiu uma noite lá em Quebec. E no dia seguinte, depois do café da manhã, eu retornei pro navio, que ele já ia partir, né? Era só uma overnight ali em Quebec. Mas quando eu subi pro navio, assim, resumindo, eu acabei fazendo minhas malas, eu desembarquei. A gente pegou um trem, realmente como um filme, e a gente veio pra Montreal. E foi assim que eu cheguei aqui em Montreal. Não, realmente, é o que você falou várias vezes, de filme, aquela paixão, eu vou largar tudo e vou ficar com o Philip, e realmente foi isso que aconteceu, né? Você largou tudo e tá aqui já há muitos anos, né, Nath? E como que é pra você, bom, como você falou, né, menina sonhadora, menina solta, e hoje você tá aqui sem família e amigos, como que é pra você tá longe da sua família? É uma coisa que sempre pra você foi fácil? E aí, largar o navio, pegar suas malas, assim, a pessoa desapegadaça? Ou foi assim, chegou uma hora que você falou, meu Deus, eu não vou voltar pro Brasil, né? Porque no navio a gente ia e voltava ali, né? Mas
você descer daquele navio foi uma decisão de também não voltar pra casa. Como que foi pra você? Então, minha mãe até hoje, sempre quando eu ligo pra ela e falo assim, ai mãe, tá difícil, né? Porque tem aqueles momentos mais difíceis, ela fala, qual parte você não entendeu que eu não volto pro Brasil? Porque realmente era tudo que eu respondia pra ela sempre. Então sempre ela fala, ai, quando que você vai vir morar aqui? Eu falo, qual parte você não entendeu? Porque realmente, depois que eu conheci o mundo, eu não queria mais ficar, né, num lugar só. Então, eu desapeguei, assim, muito cedo. Eu aprendi a lidar com a saudade. Meu afilhado nasceu, eu não estava no Brasil. Sobrinhos nasceram, eu não estava no Brasil. Eu não acompanhei de perto o crescimento. Então, foi assim. Eu acho que desde ali dos 16 anos, que eu falo que foi aquele momento, eu acho, mais importante, né? O primeiro momento mais importante da minha vida, foi nessa decisão, realmente. Então, aos poucos, a gente foi desapegando, né? Eu sou uma pessoa super sentimental, assim, carinhosa, mas eu fui aprendendo a lidar com isso, né? E outra coisa foi a tecnologia foi acompanhando, porque lá no começo não tinha câmera, né? Então eu falava com meu pai por telefone. Aí depois veio a câmera. Então, assim, eu fui matando a saudade por câmera, né? Então eu fui me adaptando à tecnologia e eu acho que foi isso, sabe? A gente vai se adaptando. Então quando cheguei aqui, não foi tão difícil, sem filhos. Não foi tão difícil esse desapego, né? De ver os pais 1, 2 vezes por ano. Porque eu via pela câmera, eu já matava a saudade ali, eu conversava todos os dias. Então eu acho que é isso, né? A vida já foi preparando pra não ser um baque, né? Uhum. E, Nath, falando de filhos, vamos chegar no ponto do Lorenzo. Bom, você conheceu o Felipe, desceu do navio, com as suas malas e tal, casou e decidiu engravidar do Lorenzo. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a gravidez dele, assim, como que foi a sua gravidez, né, todos esses processos, até chegar no momento que o Lorenzo nasceu e você descobriu que ele é autista. Eu sei que a descoberta não é, assim, um negócio que cai, assim, do céu, mas eu queria que você contasse pra gente se teve, assim, momentos que você começou a ter um ponto de interrogação na cabeça, assim, nossa, mas será que isso será que todas as crianças fazem isso? Mas será que esse bebê faz isso? Porque a gente dá uma noia, assim, quando a gente é mãe, né? Às vezes a gente fala, nossa, mas tá fazendo isso, será que é normal? Será que todas as crianças fazem? E se a gente não tem muita referência ao lado, a gente pira, né? Mas instinto de mãe nunca mente. Então também queria saber quando você olhou e falou, não, vou levar ele no médico. Porque eu não acho que isso aqui é comum, assim. Eu não acho que todas as crianças fazem isso. Meu filho tá fazendo uma coisa que os outros não fazem, enfim. Então, eu cheguei em outubro. Em janeiro a gente já estava casado no papel. Nós fomos para o Caribe depois em abril. Isso foi em 2018. Quando eu dei a notícia que eu estava casada para os meus pais. E no mesmo ano, em 2018, no final do ano, eu fui pro Brasil porque meus pais tinham preparado a nossa festa de casamento. Então eu fui só para ver os últimos detalhes, para ver vestido, né, as medidas e tal. E nessa época eu tava super atleta, eu acho que todo mundo, né, que vai casar entra ali super atleta, com Herbalife, dieta. Só que a costureira tinha que aumentar o meu vestido todas as provas que eu ia e não diminuir. E eu falava, gente, o que tá acontecendo? E aí minha mãe falou, né, você não tá grávida? E eu falei, não, eu fiz um exame antes de vir. Ela, não, mas às vezes não aparece na hora, vamos fazer outro? Eu, vamos, não tô, né? E aí a gente fez o exame em casa, eu tava sozinha com a minha mãe, o Felipe estava no Canadá, e apareceu que eu tava grávida. E eu falei, mãe, e agora? Ela falou, como assim agora, Nath? Agora? Agora é seu filho? Eu falei, meu Deus, mas a gente nunca nem falou, assim, sobre isso, né? A gente não tinha, assim, essa vontade de ter filho, a gente não tinha falado sobre isso, não estava nos planos ainda. Então, veio aquela confusão mental, né? Minha mãe, não, a gente tem que agora fazer os exames, tudo. Fomos fazer os exames, estava tudo bem, né? Tinha 5 semanas, era muito recente. Eu dei a notícia para ele ficou um pouco em choque, né? Porque aquilo a gente não esperava, né? Ainda mais assim, antes do casamento. E
ele chegou no Brasil, a gente foi buscar ele no aeroporto, aquela emoção toda. E ele falou, vamos dar essa notícia no casamento. Isso era assim uns 2 dias antes do casamento, da festa. E eu falei, vamos ver o coraçãozinho dele, a gente pede pra gravar e na hora a gente dá essa notícia. E aí a gente foi no hospital pra fazer a radiografia, né? O raio-x, eu já nem lembro. Ultrassom. A ultrassom, nossa, ótimo. Pra fazer a ultrassom. E chegando lá, o médico falou, não tem nada. E aí eu falei, como assim não tem nada, né? Assim... Eu acho que realmente essa é a parte mais difícil. Pré-casamento ainda, né, Nath? Que é uma coisa que era pra ser um momento muito feliz, né, Nath? Assim, o casamento, um sonho de um filho que mesmo sem planejamento já tinha trazido muita alegria. E aí vem, assim, 2 dias no casamento, um balde de água fria que, enfim, marca a gente pra vida toda. Eu fiquei assim, como assim? Tá aí sim, falava pro médico, né? Olha direito. E ele falava, não tá. E aí eu mostrei os exames pra ele, ele falou, se eu não visse esses exames, eu nem ia acreditar que você esteve grávida um dia, porque não tem nada. Você eliminou tudo naturalmente, assim, 100%. E aí meu esposo falou, e agora? Você quer cancelar o casamento? 2 dias antes. Quer cancelar a festa, né? Casado a gente já tava. E eu falei, não, a gente veio aqui pra isso, né? Eu sempre fui muito prática, assim, né? A gente veio pra isso. O filho foi algo que veio depois. Então, assim, me deixa chorar tudo que eu tenho pra chorar agora. E depois a gente continua, né? E eu acho que também o casamento, mesmo sendo, assim, um momento de muita dor, ele vinha também como uma celebração da vida, né? Da vida de vocês, um planejamento que seus pais tinham preparado com muito amor pra vocês também. E talvez não ter a festa ia te deixar ainda mais abalado, assim, putz, né? Não tive meu filho aqui e ainda não tive a festa que eu tanto queria, né? Que eu tanto planejei. Então, eu acho que é só praticidade. Acho que algumas pessoas teriam cancelado, mas você olhou pelo lado muito racional da coisa, assim, de... Igual você falou, né? O casamento veio antes, o filho veio depois, mas não anula a dor de, né, não conseguir contar pras pessoas. Eu acho que a gente idealiza aquilo, né? O que você falou, né? Gravar o coraçãozinho e botar no telão e anunciar dessa forma. A gente viaja na ideia e a gente, quando não acontece, é um... né? Eu já idealizava aquele momento, que coisa linda que vai ser, contando pra todo mundo, né? Então a gente já faz aquele sonho ali, né? Nossa, que perfeito que vai ser, né? E realmente não foi assim, né? Foi um dia muito triste. Depois realmente a gente vai tentando esquecer, né? Tudo é questão de tempo, apesar de que não tinha muito tempo, né? 2 dias eu tinha que estar ali, pronta, sorridente, né? E aí, enfim, chegou o dia do casamento, da festa, né? A gente se casou, foi tudo lindo. E aí a gente ficou mais alguns dias no Brasil. E acho que foi 4, 5 dias, poucos dias, assim. E depois a gente já retornou, que meu esposo trabalhava. Quando a gente chegou aqui, depois de uns 6 dias do casamento, eu comecei a sentir muito enjoo. E eu falei, Fio, eu acho que eu tô grávida. E ele falou, Nath, não tem como você tá grávida. O médico falou que vai demorar no mínimo 6 meses pra gente conseguir, né? Pra que você consiga engravidar. E eu falei, não, eu tô sentindo tudo, eu tô grávida. E assim, na primeira gestação, o meu corpo tava muito bonito, né? E eu já sentia mudando o corpo, só que já não tava ficando tão bonito. Eu tava engordando assim muito rápido. E aí ele foi na Dolorama, que quem conhece aqui, né? Uma loja tipo de R$1,99. E comprou um teste que eu pedi pra fazer. E deu positivo. E eu falei, olha, é positivo. Eu tô grávida. Ele falou, não. Eles fazem isso na Dolorama pra todo mundo ficar feliz. Eles colocam os testes lá e dá tudo positivo. E a gente ria, assim, né? Porque a gente era muito novo. E eu falei, não, eu tô grávida. E aí ele pediu pra irmã comprar um teste daqueles que tem...
Clear Blue? Clear Blue, né? Que aparece. Clear Blue, aparece quantas semanas. Uhum. E aí apareceu, tipo, acho que foi 1, 2. Então, tipo, realmente tava bem com ele. Ele falou, não, tá errado isso também. Semana que vem a gente comprar outro. E aí comprou outro. E tava 2, 3. E comprou outro, sim, compramos todas as semanas por um mês. Só que eu tava com acompanhamento já psicológico, né? Tava com uma psicóloga, porque não é fácil, né? Sabe, perceber que até hoje eu sinto, né? É algo que realmente fica ali, né? E eu não conseguia ir no banheiro. Eu ia no banheiro, eu ficava olhando pra ver se eu não ia perder. Então eu segurava o xixi o máximo possível no dia. Então realmente foi um processo assim muito complicado. Foram meses e meses. Então essa gravidez, ela foi uma gravidez mais depressiva, porque foi esse medo por muito tempo, né, de perder de novo até os 3 meses, assim, foi muito difícil. Depois dos 3 meses eu consegui curtir um pouco a gravidez, mas quando eu já tinha uns 6 meses, o médico pediu repouso. Então voltou um pouco a depressão, porque eu tive que ficar em casa, sem suporte, sem família. Só tinha o meu esposo aqui que trabalhava o dia inteiro, né? Ele trabalhava de turno, 5, 6 dias por semana. Então, assim, 12 horas. Então, realmente eu ficava sozinha num apartamento e eu não podia nem fazer caminhadas fora porque tinha esse risco, né? Eu ganhei 26 quilos na gravidez, tive diabetes gestacional, então, assim, foi uma gravidez bem conturbada. E aqui no Quebec tem algumas leis, por exemplo, eu não tinha uma residência permanente ainda. Então eu não tinha direito a ranquio. Então aquele estresse, porque a gente estava pagando tudo particular. E se não saísse antes do Lourenço nascer, a gente ia ter que pagar para o hospital uns $15 mil naquela época pelo parto. E era tudo desinformação, porque eu achava, tô casada com um canadense, o filho dele tem direito a tudo. Mas não foi bem assim, né? Ele não tinha direito. Então era o estresse, tudo junto, né? A diabetes gestacional, a solidão, a falta de apoio. Então realmente foi uma época assim bem estressante até o nascimento do Lourenço. Bom, então você teve o Lourenço. E como que foi esse começo? Bom, você já vinha também de um histórico de uma depressão durante a gravidez, que, enfim, não conseguia levantar, muito sozinha e tudo mais. O parto, e aí vem aquela avalanche do pós-parto porpério, que nossos hormônios, bum, do nada, muda tudo. E tem gente que não sente nada, tem gente que sente tudo, né? Então é muito difícil a gente, né, comparar mãe com mãe, mas imagino que você já estava num processo muito difícil e o pós-parto não sei se foi mais fácil, mas eu queria que você contasse dessa parte do pós-parto até você começar a identificar alguns traços de autismo, que hoje você sabe, né, que é autismo, mas que na época você só colocou um ponto de interrogação na cabeça. Então, o Lourenço nasceu alguns dias antes da minha mãe chegar, né? Ela veio dar esse suporte. Geralmente é isso é dessa forma, né, que funciona. Vem a mãe, o pai para dar uma ajuda, né, nesse começo. Então, assim, quando o Lourenço nasceu, ela ainda não estava aqui porque ele nasceu prematuro, né? O Lourenço nasceu de 36 semanas. Então, as pessoas até dizem que a minha primeira gravidez era de gêmeos, né? Porque o Lourenço, ele não nasceu uma criança pequenininha, ele nasceu com quase 3 quilos. Então, para 36 semanas, ele ia ser muito grande se nascesse, né, com as 40. E minha mãe chegou, então a gente já dá aquele alívio, né? Minha mãe tá aqui, meu alicerce tá aqui, agora ela vai me ajudar. Nesse começo, o Lourenço teve icterícia, então a gente teve que retornar pro hospital. Minha mãe chegou logo nessa época que eu tinha retornado pro hospital com ele por alguns dias, né, pro ganho de peso e também. E ela ajudou muito, né, essa parte nossa psicológica. O Fio, ele
a ficha não tinha caído, demorou muito tempo para cair, muitos meses, eu posso até dizer 1 ano, pelo menos. E a minha também, porque eu não tinha esse grande sonho de ser mãe, né? Então eu ainda estava super perdida. Eu tinha cuidado de uma criança na minha vida inteira, que foi quando eu cheguei aqui no Canadá. Que inclusive eu vou contar depois a conexão, né, que foi feita. Mas assim, era tudo muito novo, né? Eu realmente estava muito perdida, mas por sorte tinha a minha mãe aqui para ajudar. No hospital eles esqueceram foi um parto normal, então eles esqueceram de me dar ferro, né? De repor o ferro. Então eu tava com uma anemia, mas eu não sabia, e os médicos não pediram nenhum exame. Então eu tava muito cansada, mas fora do comum era o meu cansaço, né? E o Lorenzo, ele tinha uma dificuldade na pega, né? Que pode ser também algo relacionado ao autismo, que até então, obviamente, a gente não sabia, né? Porque ele tinha contato visual, quando mamava ele tava sempre olhando pra mim. Então, assim, eu não entendia nada de autismo, né? A verdade é essa. Mas depois que eu entendi, eu tentei lembrar de algumas situações e realmente ele tinha contato visual, ele não tinha nada assim que, se eu entendesse de autismo na época, que eu diagnosticaria ele, né? Então... Bom, então, eu tinha essa parte do ferro, né, da anemia, e aí minha mãe ficou 2 meses aqui com a gente, dando esse suporte. E aí ela foi embora, depois a gente seguiu, eu e meu esposo, e que eu acho que é algo muito importante, assim, porque enquanto ela tava aqui, foi uma ajuda, claro, foi ótimo, mas a gente não teve aquela conexão, eu e meu esposo, né? Porque ela tava ali no meio cuidando da criança e a gente tava meio que de bastidor, assim, né? A gente não pegou ali as rédeas e vamos lá, como é que dá um banho? Não, primeiro banho ela deu, sabe? Praticamente assim. Então, eu acho que era isso. Eu dormia mais, todo o tempo que eu tinha eu queria dormir. E eu pedia pro meu esposo não me deixar sozinha com a criança, né? Porque eu tinha muito medo de qualquer coisa, assim. Eu via se ele tava respirando o tempo todo, porque eu tinha perdido um bebê, então é toda aquela parte psicológica, né? Eu ficava o tempo inteiro vendo se ele tava respirando. Quando meu esposo tava com ele, eu coloquei uma câmera e eu ia descansar no quarto, mas eu não dormia. Eu ficava vendo a câmera para ver se meu esposo não ia dormir, né? Se tava tudo bem com a criança. Então, assim, eu não descansava. Então, eu achava que era isso até eu descobrir que eu tinha uma anemia profunda. E a gente acabou descobrindo devido a um episódio que eu estava com o Lorenzo no colo aqui em casa. E eu saí da sala pro quarto e eu fui caindo pelas paredes, assim, sabe? Com o Lorenzo no colo. E eu falei, gente, o que é isso? Eu vou desmaiar. Meu esposo me levou imediatamente pro hospital e lá eles fizeram os exames e falaram, você tá com uma anemia profunda. E aqui eles não te deram ferro, você teve um parto normal, não foi reposto, né? Então, assim, foram erros médicos, né, que causaram tudo isso. O Lorenzo, eu amamentei ele muito pouco, porque a pega dele era muito ruim, me machucava demais. E ele não ganhava mais peso. Então, o meu esposo me convenceu a gente a começar com a fórmula, né? Ele vinha já falando muito antes sobre isso, mas eu sempre, né, aquilo, ai, não, eu vou tentar. E assim, eu berrava, porque era muita dor. Eu sempre fui mais sensível, mas realmente ele não tinha uma pega boa, né? Então, assim, tava sendo sofridíssimo pra mim, pra ele. E aí meu esposo sentou comigo e falou assim, Nath, não tem que provar nada pra ninguém. É isso e pronto, eu tô indo na farmácia agora comprar a melhor fórmula que eles tiverem. Nosso filho vai ficar ótimo, mas você não coloca ele mais no peito. E eu acho que eu precisava ouvir isso dele, sabe? Tipo, que eu não ia ser menos mãe, né? Que meu filho não ia gostar menos de mim por causa disso. E que tinha fórmulas que eram maravilhosas. Então, no final deu tudo certo, né? Ele
tomou o leitinho dele ali pelo tempo que precisou, super forte, ficava muito pouco doente, né? Que eles falavam, ai, mas se você não der, né, o leite, ele vai estar sempre doente, ou, ele não vai ser tão apegado com você. Muito pelo contrário, ele é um chicletinho. E então, assim, foi uma decisão sábia, né, do meu esposo. Agora, a gente passar, né, para essa parte do autismo. Eu, na verdade, eu não conhecia muito sobre crianças, né? Eu tinha cuidado de uma criança quando eu cheguei no Canadá, e aí que faz a conexão toda, porque eu acho que Deus, ele vai preparando você, né? Ele não chega e te joga ali na situação. Então, o desapego, né, veio das minhas viagens e tudo. E o autismo, eu já fui preparada também, mesmo sem saber o que era o autismo, né? Então, eu trabalhei cuidando de uma criança e uma grande amiga minha, o filho dela. E ela um dia chegou e perguntou pra mim, você acha que meu filho tem alguma coisa? E eu, que não entendia nada de criança, não, nada, tá ótimo. E ela falou, mas você não acha que ele pode ter um autismo? E o meu nível de conhecimento na época era muito limitado. Né, autista é o quê? Rodava a rodinha e não olhava no olho, acabou. E eu falei, não, normal, menino super inteligente, né, e tal. E aí a gente já tinha aquela associação. Não acho. E depois de alguns anos, de uns 2 anos, assim, um pouco menos, assim, 1 ano mais ou menos, ela me ligou, porque a gente se fala até hoje, e ela disse, ele foi diagnosticado, ele é autista. E por coincidência, foi quase na mesma idade que o Lourenço foi diagnosticado, né? Então, assim, já veio ali uma preparaçãozinha, né? De leve, mas já veio. E aí, eu fui pro Brasil, eu ia muito pro Brasil, 2, 3 vezes por ano, né? Porque eu queria que meus pais tivessem esse contato com o Lourenço. E quando ele tinha, depois do aniversário de 1 ano, eu cheguei no Brasil e ele tava falando mamã, papá. E minha mãe falou assim, nossa, ele já tá falando mamã, papá, uau. Durou 2 dias, depois ele parou. Ele não verbalizava mais, ele não falava nada. E aí eu falei, nossa, mãe, ele parou de falar, que estranho, né? Mas eu achei que, ele vai voltar, depois ele volta. Minha mãe não falou nada, minha mãe é pedagoga, né? E então ela já lidava com crianças há muito tempo, foi pedagoga por muitos anos, né? E já lidou também com crianças especiais. Então, quando eu retornei do Brasil, ela me mandou uma mensagem, ela esperou eu vir embora. Ela me mandou uma mensagem e falou assim, Nath, você leva o Lourenço na pediatra, pede pra ela pra encaminhar ele pra um exame de autismo. E aí, claro, né, como é que a mãe recebe a notícia? Ai, para de falar besteira, nossa, você tá ficando doida, o menino não tem nada. E aí ela começou a fazer algumas pautas, né? Nath, uma criança de 6 meses, ela não fica em pé e começa a andar segurando nas coisas. Uma criança de 6 meses, ela não sabe o abecedário, ela não sabe os números até 10, né? E ela foi para essa parte, né, do desenvolvimento. Ela já tá balbuciando com 1 ano, ela já começa a falar as primeiras palavras, tal. E aí eu comecei a pensar. Eu falei, nossa, uma criança com essa idade não sabe abecedário? Porque pra mim era normal, ele sabia o abecedário, ele sabia os números, então pra mim era super normal. Eu não achava que era uma coisa, né, diferente, porque eu não tinha contato com outras crianças. Eu só tive contato com esse menino, que foi diagnosticado autista, e ele era muito inteligente, então ele fazia as mesmas coisas. Então pra mim era isso, né? E aí eu falei, de tanto que a minha mãe ficou na minha orelha, porque ela quer a Lariana, que enquanto ela não consegue o que ela quer, ela não para, né? Então ela falou,
você também é ariana. Então ela falou assim, faz isso, não custa nada, eu vou parar de te encher o saco, quero só que você vá lá e peça isso. E eu cheguei pra pediatra, e ela falou a mesma coisa, falou, Natália, seu filho não tem nada, para de besteira. E eu falei, por favor, me faz esse encaminhamento. E ela fez o encaminhamento, eu fui tentar, né, uma consulta, e demorava 2 anos para ter o diagnóstico aqui no Quebec. O sistema de saúde aqui é muito limitado, é muito atrasado, né, muito precário. Então, assim, eu não tinha 2 anos para esperar, né, ainda mais com a minha mãe na minha orelha. Então, eu paguei particular e a gente teve três encontros, né, com a psicóloga neuro, né, psiconeuro, acho. E aí ela diagnosticou ele com autismo nível 3. Que até então eu não sabia o que era, né? E aí eu pedi pra ela, mas o que quer dizer um autismo nível 3? Na minha cabeça ainda tava, não é nada, é um autismo, vai passar, né? E aí eu falei, tá, mas aí como é que faz? Ele começa as terapias bem sem instrução nenhuma, ele começa as terapias e aí ele vai ficar bem e vai passar, né? Aí ela, não, mãe, o autismo, ele não tem cura. Ele não é uma doença, né? Ele é uma síndrome. E aí eu falei, tá, mas nível 3, o que quer dizer? Aí ela, resumindo, severo. Aí eu já entendi, né? Aí falou meu idioma. Aí eu falei, como assim, severo? Mas tem como melhorar. Aí ela explicou que tinha os 3 níveis, né? Que são níveis de suporte. Geralmente uma criança até seus 4 anos, ele não vai estar no nível 1. Né? Ele vai estar no 2 ou no 3 mesmo. Porque até uma criança típica precisa da ajuda de um adulto, né? Então, realmente, ele vai demorar um pouco para navegar entre os 3 níveis, né? De suporte. Então, ela deu essa notícia e eu falei, tá, e se eu fizer muita terapia nele, ele pode ir pro nível 1. E aí veio um banho de água fria, né? Que até hoje eu falo que critico muito ela como profissional, assim, na época, né? Que ela poderia ter um pouco mais de tato para lidar com a situação, mas realmente o cara desse é um pouco mais frio, né? Ele não vai ali te sentar, não, mãe, aquele jeitinho brasileiro, humano, não tem. Então ele te dá o diagnóstico ali, ó, é isso e pronto, tchau. Acabou sua consulta. E aí ela falou pra mim que ele era autismo severo, eu podia fazer muita terapia, mas ele não ia ser capaz de tomar um banho sozinho, de se trocar. Ele seria um pouco vegetativo. Ela usou essa palavra que pra mim foi assim, uau. Como assim vegetativo? Eu fiquei desesperada, né? Eu acho que qualquer mãe, assim, ia ficar... Não, eu tô quase chorando, porque eu acho que, como mãe, ouvir isso deve ser horrível. Uma falta de tato horrorosa. Porque, primeiro que, na verdade, né, começando por aí. E segundo, porque, né, eu conheço o Lorenzo hoje, o Lorenzo não é a mesma criança que você tá descrevendo agora. E segundo que, né, gente, que mãe que quer ouvir isso dessa forma, né? Pensando em assim, eu acho que passa um filme, né, na nossa cabeça. Putz, o que eu vou fazer agora? Porque eu não tenho minha mãe, porque eu não tenho meu pai, porque eu só tenho meu marido, e como que eu vou trabalhar, e eu tenho que levar na terapia. Acho que muita coisa passou na sua cabeça, porque passaria, assim, passou na minha você contando agora. E, assim, como que eu vou ganhar dinheiro? Como que eu vou pagar essa terapia? 2 anos na espera pro sistema público. Aí eu vou ter que pagar privado, porque eu não vou esperar. Mas como que eu vou pagar se eu não consigo trabalhar? Eu imagino que tenha sido assim, realmente um tapa na cara, sem sensibilidade nenhuma. Então, eu digo que o momento mais difícil da minha vida, tive 2 momentos difíceis. Foi a perda do primeiro embrião, né? E o diagnóstico do Lorenzo. Com certeza, assim, foram os 2 piores momentos da minha vida. Principalmente numa escolha de palavras tão pesadas, assim, vegetativo. Palavras duras, sem tato, né? E sem amor ao próximo, na verdade, né?
E aí, quando ela usou essa palavra que ficou muito gravada em mim, né? Seu filho vai ser vegetativo. E assim, qualquer outra mãe poderia pensar, poxa, já que não tem nada pra fazer, né? Se um médico estudado tá dando um diagnóstico dessa forma, quem sou eu, né, pra fazer isso ser diferente? Mesmo com muito amor, né, pro seu filho, mas, né, tem ali um estudo por trás, tem um médico, uma pessoa que tem uma sabedoria, né, acima um conhecimento acima do seu na área, né? E aí ela falou, mãe, você trabalha? E eu não tava trabalhando, né? Eu falei, não, nesse momento eu tô integral com meu filho. Ela falou, então, você não vai poder voltar pro mercado de trabalho. Você vai ter que cuidar do seu filho, da mãe, trocar ele, dar comida, tipo, praticamente, né, fazer tudo pra ele, pra sempre. E aí eu cheguei no carro, meu esposo mudo, ele não abriu a boca. Na hora que chegou no carro, ele só falou pra mim, esse não é nosso filho. Ela não sabe o que ela tá falando. Eu falei, mas ela é médica. Ela tem formação. Ela falou, mas ela não é Deus. Ela não sabe o que ela tá falando. E esse não é o diagnóstico do nosso filho. Esse não é o nosso filho. Olha pra ele, esse não é o nosso filho. Ele é muito inteligente, esse não é o nosso filho. Ele repetia assim, né? Esse não é o nosso filho. Esse diagnóstico não tá certo. Então eu liguei pros meus pais, imagine, na câmera, no carro, e acabando de chorar. E eu falei, pai, mãe, neto de vocês é autista. E minha mãe muito calma, né? Claro, chorando também, mas tentando ao máximo manter aquela situação. Falou, filha, mas vem pro Brasil. A gente não pode ter um veredito final assim, né? Um profissional. A gente vai em outros profissionais. E eu falei, mãe, é severo. Que aí, claro que ela desabou também, né? Porque uma coisa já falar, ele é autista nível 1 ou nível 2, mas não, ele era o pior quadro que poderia ter, né? Naquele momento. E aí, voltamos pra casa, né? Aquele clima de enterro, né? E eu olhava pro Lorenzo e comecei a ver tudo que eu tava começando a pesquisar na internet, né? Lorenzo não olhava pro meu olho. Chamava ele, não respondia. Ele não babuceava, ele começou a falar com a garganta, assim. Eram os tiques que ele tinha. Ele andava na ponta do pé, ele rodava a rodinha, ele enfileirava tudo. Ou seja, ele tinha o quadro completo ali, né? E eu falei, meu Deus! Eu até usei na época, falar, ele é muito autista, né? Que não existisse, ele é muito ou ele é pouco autista. Não, né? Mas na época, com a falta de informação que eu tinha, nossa, meu filho é muito autista. E aí, nós fomos pro Brasil, eu e o Lorenzo. O Fio ficou aqui trabalhando. A parte, assim, mais surreal foi que ela escreveu no laudo que o Lorenzo precisava de 20 horas semanais de terapia. E aí a gente faz um cálculo bem rápido da época, né? Uma terapia, assim, a mais baratinha vai ser uns $120 a hora. 20 horas semanais vai te custar quanto por mês? Então, assim, quem aqui ganha $8.000 para pagar só a terapia? Então eu fiz o meu cálculo ali rápido de matemática e falei, ferrou. Como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou pagar isso? Eu não tenho condição nenhuma. Né? A gente vivia muito bem, mas a gente vivia muito bem pra vida normal, vida típica, não com uma criança típica com necessidades. Então a gente foi pro Brasil, minha mãe marcou diversos médicos. Eu tive laudo de TDAH, eu tive médico super renomado que disse que ele não era nem autista. Eu tive laudo de superdotação. Então, assim, eu tive de autismo, de autista, não autista. Então, cada um falou uma coisa. Eu falei, meu Deus. Fiquei na mesma, né? Ninguém sabe nada.
Então, eu tenho uma grande amiga no Brasil que ela tem clínicas de crianças especiais, né? Tem todo tipo de terapia, né? Tem fono, tem tudo que o Lourenço precisaria, né? Psicólogo, terapia ocupacional. E eu liguei pra ela, falei, eu preciso que o Lourenço comece terapia. Eu não sei o diagnóstico dele, mas eu preciso que ele comece essas terapias. E aí eu fiz um pacote lá, e eu falei, mas eu quero uma coisa, eu quero estar dentro da sala com a terapeuta. E é uma coisa, assim, que as mães não querem, porque as mães estão tão cansadas. Eu também estava muito cansada. Foi a pior fase, assim, da minha vida. É um cansaço absurdo, porque a criança não dorme bem. Lourenço acordava de 8 a 10 vezes à noite, até os 5 anos de idade. Então, assim, eu não dormia, eu não descansava. Eu não trabalhava fora, mas o dia inteiro eu tava com o Lourenço, né? As creches não queriam pegar o Lourenço, eles não queriam uma criança autista, né? Eles não estavam, não é que eles não queriam, eles não estavam preparados para receber o Lourenço. Então, assim, eu pedi para ela, eu quero entrar nas salas, eu quero participar com a fono, eu quero participar com a TO, eu quero participar com a psicóloga, que inclusive foi ela. E ela disse, Nath, pode entrar. Ela falou, é difícil uma mãe pedir isso, porque as mães querem descansar aí essas 3 horinhas, mas você quer, você pode entrar. Então eu digo que eu fiz um intensivão sem fazer uma faculdade da área, né? E aí a gente ficou alguns meses no Brasil, acho que foram 3 meses. Quando eu retornei pra cá, eu tinha que retornar. Meu marido trabalha aqui, minha vida tá aqui, não tem como eu morar no Brasil, né? E não tem como eu deixar meu filho longe do pai dele. Então a gente retornou pra cá. Eu procurei diversas clínicas, mesmo as caríssimas, você tinha que ficar numa fila de espera de anos. E o desenvolvimento no autismo, assim, os primeiros anos, eles têm um peso muito grande, né? Então, até os 6 anos, a gente fala que a janela de desenvolvimento é tipo corrida contra o tempo, é uma maratona. Você tem que dar ali o máximo possível, né? De terapia, de incentivo, de suporte para essa criança. E aí eu entrei nesse mundo, assim, do autismo. Minha sala, ela virou uma sala Montessori. Eu comprei tudo quanto é tipo de jogo Montessori, e pula-pula que prende em parede, e piscina de bolinha. Isso é algo que eu agradeço muito ao Canadá, porque aqui, né, a gente compra no marketplace, usado, é tudo mais barato, a gente tem acesso, né, a essas coisas. Então eu investi bastante nisso. E eu ficava o dia inteiro com o Lourenço. Então, eu fazia terapia com ele. Era brincadeira pra ele, mas era terapia. De tudo que eu tinha aprendido lá no Brasil. Porque eu não tinha 8, 10 mil dólares pra dar em terapia. E nos institutos que eu encontrei aqui, que também não eram muito baratos, mas que conseguia chegar num valor que talvez eu conseguisse pagar, ele tinha que ficar em fila. Então, ele ficou em fila por muito tempo, e em casa eu fazia todo esse acompanhamento. E quando ele chegou aqui, que ele já estava com 2 anos e pouco, ele já tinha passado por 2 creches. Com 18 meses foi a primeira creche dele, era uma creche familiar. E ela pediu encarecidamente se eu podia tirar o meu filho, porque ele tinha aberto as portas, as travas das portas, e ele chegou indo pra rua. Então ela falou, ele é um perigo, né? E aí, na segunda escola, eles me chamaram na diretoria e falaram, e era particular, eram assim, $1.200 por mês, não era assim, não estão fazendo um favorzinho, sabe? Você tá pagando pelo serviço. E eles me chamaram na segunda, foram muito educados, falaram, a gente não tem condição de ficar com seu filho. Ele não para, ele não dorme mais a siesta com 18 meses. Então, vocês imaginam uma criança que não dorme à noite e não faz a siesta, né? Ele toma melatonina desde pequenininho. E aí, na terceira creche, eu decidi não contar que ele era autista. Eu decidi, vamos ver o que vai dar. Acho que eles não vão perceber. Mas como é que você não vai perceber quando todas as crianças estão dormindo e a outra ali tá pulando que nem uma pipoca?
né? Quando as travas são feitas para criança, mas o meu filho arrasta a cadeira e abre, né? E aquilo, eles lidam com criança há muito tempo, então como é que ele sabe o abecedário, como é que ele sabe os números? Com 2 anos ele sabia todos os países do mundo, que era o hiperfoco dele. Hoje já é bandeiras, monumentos, capitais. Então, por um lado, era um alívio, né? Porque o meu maior medo era que Lourenço tivesse perda de QI, né? Que ele tivesse mais isso. E graças a Deus não foi isso que aconteceu, né? Claro que devido às podas neurais que todas as crianças têm, né? Não é só o autista, as crianças até os 6 anos, elas têm essa poda neural que realmente é para que o cérebro se adapte, né? Essas extensões, algumas são desligadas para que tenha, né, espaço para o desenvolvimento. E no caso do autista, não acontece dessa forma, né? Às vezes elas não são desligadas, então é um excesso de informação. E às vezes a que não era para ser desligada é desligada, né? Mais ou menos isso, assim, uma explicação. Depois coloquei aí no chat GPT que vai ajudar melhor. Mas eu acho que foi isso, sabe? A maior dificuldade que a gente teve. Bom, então já era muito difícil, assim, lidar com tudo isso, porque você não conseguia voltar ao trabalho, não conseguia procurar um trabalho, porque... Bom, nem se você procurasse, né, Nath? Porque, assim, 8 mil, 10 mil dólares por mês, assim, é muito surreal, um valor muito surreal, que, assim, você trabalhando, ainda não conseguiria pagar as despesas. Então, realmente, a melhor opção foi ter ficado em casa, fazendo todas as terapias que você conseguia, porém, sem rede de apoio, né? Então, não é que você conseguia, às vezes, deixar com a sua mãe, tirar uma soneca. Foram anos ali de dedicação sem escola, como você acabou de falar, porque a escola não conseguia lidar com uma criança típica, comparado com as outras crianças que estavam ali fazendo uma atividade, ele queria fazer a outra. Então, eu entendo o lado da escola de não conseguir administrar tanta coisa assim, mas não tinha nenhum alívio das suas costas mesmo, porque seu marido, o Phil, tinha que continuar trabalhando pra bancar não só a parte, né, da casa e tal, mas também das terapias, acompanhamento do Brasil e tal, pra conseguir manter você pertinho dele. Mas, então, essa era a rede de apoio que você tinha, que era o Phil trabalhando pra trazer o dinheiro. Mas, e o resto, né? E a comida, e o sono... Como foi pra você criar um filho, está sendo ainda, né? Porque ainda não temos rede de apoio, um filho autista sem rede de apoio. Tanto lá no começo, acho que as coisas foram melhorando, de certa forma. Ele foi fazendo mais avanços e tal, mas lá no pico crítico, que a gente tava muito ali confusa do que é, assim, como você falou, antes de pesquisar tudo, naquela confusão, como que foi pra você se ver muito sozinha, né? É muito solitário, assim, ficar o dia inteiro com a criança já é muito cansativo. Uma criança que não dorme, uma criança típica, é uma carga muito grande. De novo, sem a família, nem do seu marido, nem a sua família. Então me conta como que foi, como é, né, na verdade. Então, assim, eu digo que hoje eu tô no melhor momento do autismo, né? Lourenço fez 6 anos e hoje, claro que é fruto de tudo que a gente investiu. Tempo, dinheiro, paciência, né, estudo. Então hoje eu tô no melhor do autismo, mas realmente... o começo foi o mais difícil, porque eu tive que cuidar dele, estudar, entender, aplicar, virar fono, virar pedagoga, virar terapeuta ocupacional. Então, assim, eu tive que realmente virar tudo isso de uma vez só. E, ao mesmo tempo, eu tava no começo de casamento, então eu era mulher, dona de casa, eu cheguei no Canadá não sabendo nem lavar roupa. Então, assim, foi tudo muito junto. Então, realmente foi o maior challenge da minha vida. Eu acho que, assim, eu não fugi, né, do compromisso ali, mas realmente, às vezes, dava uma saudade ali de ter a mãe do lado. A carga, né, assim, a gente acha que vai ter o filho e que o desafio vai ser, no máximo...
uma noite mal dormida, 2, 3, a gente nunca acha que vai ser efetivamente, assim, uma dedicação 24 horas, porque é o que você falou, você não dormia e nem de dia você conseguia dormir, não conseguia descansar. E a Não, o Fio, Natália é ele mulher, né? trabalhava... o Fio, ele trabalhava 6 dias por semana. 3 de dia, 3 de noite. Então, assim, ele muito pouco participava, né, dessa rotina, porque realmente ele precisava bancar a casa, porque eu não estava trabalhando. E o Lourenço, ele acordava de 8 a 10 vezes à noite. Eu não sei se vocês têm ideia do que é isso, assim. A privação de sono, ela mexe, assim, com a sua paciência, com tudo, né? Eu já nunca fui uma pessoa muito paciente. Mas, assim, ela acaba com o seu humor, ela acaba com tudo. Então, uma noite, tudo bem, mas você imagine isso por anos. Então, era anos que você não dormia, né? Ele começou com melatonina, melhorou um pouco, em vez de acordar 10, acordava 6. Então, assim, acordava 6 vezes por noite durante o dia. Não tinha siesta, né? Aquele tempinho ali pra mãe realmente dar uma ufa, uma respiradinha. Não tinha, né? Não tinha ninguém pra ficar com ele ali 20 minutinhos. A família do meu esposo é uma família asiática e eles não têm esse costume. O filho nasceu, ele é seu, você cuida. Então eu não tenho essa rede de apoio, né? Da parte paterna. Então realmente foi algo assim muito, muito difícil. Eu acho que assim, desde o começo, antes do Lourenço ser diagnosticado, eu já proporcionava muitas atividades para ele, mesmo não sabendo, né, que ele era autista. Então eu levava ele em zoológico, eu levava ele em todos os lugares, assim, e algo que, assim, me entristecia muito depois do diagnóstico é que, por exemplo, eu levava ele num zoológico safari, onde os animais entravam dentro do carro, algo que me marcou muito na época. Um animal lambeu a cara do meu filho e meu filho nem tchum. Ele olhando pro teto do outro lado, sabe? E aí no ano seguinte eu levei ele de novo, e no outro eu levei de novo, porque eu sou teimosa. E hoje ele é apaixonado, mamãe, vamos no zoológico. Então, assim, mesmo sem saber do autismo, eu acho que eu já fui trabalhando de certa forma, né, para que desse certo. Aquele diagnóstico lá atrás, vegetativo, não vai se trocar, não vai fazer nada sozinho, entrou por um ouvido, ficou ali na cabeça um tempo e eu joguei fora. Não é isso, você não sabe o que você tá falando. Você não é Deus, realmente, foi o que meu marido falou, não era Deus. Então, assim, algo que eu digo assim para todas as mães é: não importa o diagnóstico, começa a terapia. Não importa, mas talvez meu filho... Não importa, terapia não faz mal para ninguém. Então, até crianças típicas podem fazer os exercícios de terapia, é um desenvolvimento. Ele já é uma criança típica, ótimo, ele vai ficar mais desenvolvido ainda, né? Então, assim, eu acho que é muito importante isso. E com o Lourenço foi isso, né? Todos os anos tivemos épocas muito mais difíceis, épocas um pouco mais fáceis. Eu ia pro Brasil 2, 3 vezes para relaxar ali um mês, pelo menos. E eu falo que quando eu vou pro Brasil, eu sou outra pessoa, né? E meus pais, eles acabaram entendendo, né? Toda a carga que eu tenho, todo o estresse, todo... Mas eu falo que eu fico folgada mesmo, sabe? Aquela mãe folgada que eu falo: pede pra tua avó, pede pro teu avô, mãe, dá banho nele, mãe, sabe? Aquela que não quer tirar nem um prato da mesa, essa sou eu quando eu vou pro Brasil. Mas aqui, nos 11 meses do ano, não é assim, né? Então, é isso. E para as ajudas do Lourenço, eu só consegui as ajudas do Lourenço porque eu nasci brasileira. Eu ia chegar a perguntar isso. Enfim, eu sei que a gente brasileira não desiste nunca, mas você mencionou algumas vezes, né? Não, tinha que ficar na fila, tinha que ficar na fila. Você efetivamente deixou o nome do Lourenço na fila e ficou, bom, até ser chamado, eu vou fazer a minha parte? Ou você nem deixou seu nome na fila e falou: meu, não vou deixar, vou fazer a minha parte e a hora que eu precisar eu vou lá e vou insistir, enfim, vou fazer mais a minha parte ainda e pra insistir uma vaga pra ele?
Eu acho que assim, o meu marido ele ficava com muita vergonha, né? Hoje ele entende e me agradece, mas ele ficava com muita vergonha, porque aqui as pessoas são assim, eles deixam o nome na fila e vamos esperar, ele vai ligar. Ele falou que vai ligar, tá lá na fila, não tem o que fazer. É igual médico de família, né? Meu marido não tinha médico de família até seus 30 e poucos anos. E eu cheguei, conversa com um, com o outro, pede pelo amor de Deus, conta uma história triste e pronto, temos médico de família. Então, assim, pelo seu filho, você vai fazer qualquer coisa, né? Então, eu ligava no começo, não tinha muita instrução, não tínhamos chat GPT, né? Então, ligava para um, ligava para outro, pegava a informação e esperava um pouco. Mas eu vi que não estava funcionando, porque essa fila não andava, né? Inclusive, ele está inscrito em uma que eu fui ver outro dia, ele já tá 5 anos inscrito, que é pra parte de fono. 5 anos, como assim, né? E aí eu comecei a ir até os locais e perguntar, eu tenho uma consulta, assim, eu mentia, que Deus me perdoe, mas eu tinha que mentir pelo meu filho. Eu falava, eu tenho uma consulta com fulana, que era tipo a diretora do CLSC, que é um órgão, era, né, e a secretária ligava e falava, tal pessoa tem uma consulta com você. Ela, não tenho nada marcado com ela. E eu falava, mas eu não vou sair daqui até ela descer, porque tá marcado. E aí já aconteceu isso na CLC, ela desceu pra falar comigo, e eu falei, desculpa, eu tive que falar isso, senão você não ia descer, mas já te mandei vários e-mails, você não respondeu, já entrei em contato por telefone. E assim, eu preciso de ajuda, eu não tenho ninguém aqui, pelo amor de Deus, me ajuda. E ela falava, tá, semana que vem eu vou na sua casa. E aí não aparecia. E aí eu tinha que voltar lá e falar, eu não saio daqui até ela descer. Então, assim, teve até um caso que eu fui até o local, ela desceu e meu esposo estava comigo mais pra trás, porque ele morria de vergonha. E ela falou, oi, Natália, você é a mãe do Lorenzo, né? E aí ele assim, nossa, você conhece ela? Ela falou, claro, ela me manda e-mails todos os dias. A famosa. Então, assim, e aí ele ficou, não sabia onde enfiar a cara dele. Ele falou, que vergonha. Eu falei, vergonha do quê? Eu não tô fazendo nada de errado. Eu tô lutando, né, pelo nosso filho. Ele precisa dessa ajuda, eu não tenho ninguém aqui. E aí foi dessa forma que eu consegui que ele entrasse no instituto, que tinha uma fila gigantesca, porque a gente pagava muito menos, né? E eram 7 horas por dia. Então ele conseguiu fazer as terapias, se desenvolveu muito lá. E com quase 4 anos ele entrou numa escola especializada, eu acredito que é a melhor aqui da Rio Sul. Então, assim, foi muita persistência, né? As ajudas do Quebec, do Canadá, que nós temos uma ajuda hoje, né, para investir em terapias e tudo. A do Canadá foi aprovada, a do Quebec foi negada 3 vezes. O que você faz quando ela é negada? Porque você já mandou papel, você já mandou correio, você já fez fax, você já pediu para todos os profissionais da saúde, né, fazerem uma carta, e aí ela é negada por 3 vezes. O que uma mãe faz? Poxa, acabou, não vou ter direito. E aí eu ia de novo, até que sim, hoje ele tem. Mas eu vi que era tudo muito assim, muita persistência. E no meio dessa parte burocrática, eu tava ali fazendo desenvolvimento com meu filho. Né? Então, tudo junto, assim, né? Você tem que lutar para todos lá. Você tem que ter o dinheiro para terapia, você tem que lidar com a parte psicológica, você tem que a parte burocrática, né? Então, assim, é muita pressão, né? Muita pressão mesmo. Só com muita terapia pra gente aguentar, né? Não, e Nath, não só a questão... a cabeça não para, né? Porque não é só fazer a terapia do Lorenzo, que já é muita coisa. Mas é a comida do Lorenzo, é a comida da casa, é lavar roupa, é ligar de novo pra mulher que não atendeu, é mandar e-mail de novo pra mulher que não respondeu. Isso tudo, né, na cabeça de uma mãe comum. A gente já tem um checklist gigante, a famosa carga mental materna que nunca acaba. Que a gente sempre se coloca nessa posição. Agora, de uma mãe atípica, a lista aumenta, porque ainda precisa dar mais a terapia e precisa mandar e-mail e tal. E aí a minha pergunta é, e a Natália mulher? Será que, assim,
Vamos conversar sobre isso? Eu sei que lá no começo era muito difícil você encontrar ela, né? Mas também, como eu falei no começo do episódio, a gente se conhece há muito tempo. E eu sinto que você foi reencontrando essa Natália mulher com o tempo também, assim como as coisas foram melhorando. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque acredito que algumas mães que vão ver esse episódio devem estar navegando esse mar aí que você já meio que achou uma ilha, né? Como apoio e tudo mais, como você falou. Hoje vocês têm a ajuda do Quebec, fazem as terapias, a escola, mas até você chegar nessa ilha, você foi nadando de braçada com ele nas costas. Então, queria que você falasse um pouco sobre esse processo de se existiu a Natália Mulher, como que você reencontrou a Natália Mulher, porque isso é muito importante. A gente olhar pra gente, né? E falar, não, eu sou mãe, eu faço tudo pelo meu filho, pelo meu esposo, mas e eu? Quando que chegou, você teve algum momento assim que você falou, e eu, gente? Quem sou eu? O que eu faço por mim? Tenho tempo pra fazer alguma coisa por mim? Como teve uma virada de chave? Foi um processo? Então, eu posso dizer que ela dormiu alguns anos. Que nem bela adormecida, né? Eu realmente esqueci completamente a Natália mulher. Do ponto assim que não fazia exercício, não ligava para alimentação, engordei muito, muito mesmo. Cheguei quase no meu peso de gravidez. Eu não me cuidava, eu não passava mais maquiagem, absolutamente nenhuma área da Natália mulher eu cuidava, né? E eu acho que assim, logo que o Lourenço foi diagnosticado e veio aquela pancada de 20 horas de terapia e tudo, né? Uma amiga me falou assim, Nath, você tem um inflável, porque eu tinha comprado um inflável para o aniversário dele e eu emprestava para as minhas amigas. Por que você não aluga ele? Que querendo ou não, você vai ganhar ali um dinheirinho para terapia. Eu falei, nossa, obrigado pela ideia, porque a cabeça já estava tão cheia de coisa que não tinha mais ideia, né? E daí veio a minha primeira empresa, né? A Lulu Inflatables, que hoje tem mais de 7 infláveis. Né? Eu lembro até hoje a primeira vez que eu aluguei. Assim, eu alugava uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, né? E aí eu fui aos poucos, o dinheiro dela, né? Eu fui investindo e tudo. Então, assim, hoje eu digo para todos os clientes que me apoiaram que vocês ajudaram no desenvolvimento do Lourenço, né? E realmente, não é que você foi voltar pro emprego das 9 às 5, que querendo ou não, é um caminho mais fácil, é um caminho relativamente mais fácil do que empreender, né? Empreender é muito difícil. Principalmente, de novo, no Canadá, língua, sem família e tal. Com o Lourenço ali no meio, existindo, precisando de você. Respondendo o cliente ali no meio que você tava cuidando da criança sozinha em casa, o marido trabalhando, né? Às vezes em outro idioma, porque eu falava em espanhol, inglês, francês, e ali, né, tudo junto. Mas, assim, eu precisava desse dinheiro para terapia dele, né? Então, eu me reinventei nessa época. Eu posso dizer que eu atirei realmente para tudo quanto é lado. Eu virei vendedora online, eu, né, empreendi, eu virei fotógrafa. Então, assim, porque eu não tinha como voltar a trabalhar com turismo, eu não tinha como estar no hotel. Meu filho podia ter uma crise, eles ligavam, seu filho tá tendo uma crise, vem buscar na creche. Hoje não dá pra ficar com o seu filho. Às vezes eu deixava ele na creche, 20 minutos depois eles me ligavam. Ai, não tem como ficar com seu filho hoje, ele não para de chorar. Né? Então, assim, algumas ameaças das creches também eu tinha, né? Se alguma criança se machucar, você vai ter que tirar ele da escola, né? Da creche. Eu falava, como assim? Só porque ele é autista, ele não é agressivo. Então, por que a culpa sempre ia ali pro autista, né? Então, foi essa época bem difícil, né? Eu comecei com os infláveis, chegou numa época que aqui no Canadá é praticamente 6 meses de inverno, e no inverno não tem tanta saída, assim, né? Os infláveis caem. E eu precisava dessa renda porque as terapias não eram só de verão, né? Era verão e inverno. E o meu esposo, ele sempre bancou a casa, mas era economicamente impossível você conseguir bancar os dois lados, né? Então, uma amiga me propôs abrir uma sociedade. Eu já alugava alguns kits de decoração de festa prontos, mas nada assim super profissional. E aí a gente abriu a Lulu Party Decor, né? Que é minha segunda empresa.
Eu acho que aí eu fui me descobrindo um pouco como empreendedora, né? Eu sempre tive isso, assim, de criatividade. Meu pai até lembra quando eu era pequena que eu fazia uns bloquinhos para vender na frente de casa, né? Então eu sempre tive esse lado, né? Minha avó também era muito empreendedora, vendia roupa e tudo. Então eu acho que eu já tinha isso, né, dentro de mim. Realmente eu só não conseguia pensar nisso, porque eu tava muito focada ali no autismo, mas eu tinha que conseguir uma renda, né? E aí a terceira empresa foi de um amigo do meu esposo, que ele me convidou para fazer uma decoração de um Airbnb. E ele gostou muito, e depois ele pediu mais 5 e mais 7, enfim, estamos aí com mais de 30 apartamentos Airbnbs decorados e a terceira empresa, ou seja, hoje posso dizer que eu sou empreendedora, né, tenho 3 empresas, mas hoje, na Natália, como mulher, eu digo que eu acho que eu aprendi, com a rotina do Lorenzo, eu aprendi a dividir um pouco a minha vida e colocar numa pirâmide as prioridades, né? Então, assim, claro que a família vem em primeiro lugar e o trabalho, né? Porque a gente precisa ter esse, né? Não adianta nada eu não ter dinheiro para pagar a terapia do meu filho, tá um pouco tudo muito ligado, né? Então, eu acho que eu coloquei algumas regras na minha vida, né? O Lorenzo, ele tem uma rotina. A rotina estruturada é algo que funciona muito bem com as crianças atípicas e também com as crianças típicas e os adultos. Eu aplico na minha vida, né? Inclusive, eu tenho tudo muito organizado. Eu acho que tento, né? Pelo menos, eu acho que a vida organizada você consegue fazer mais coisas, né? E melhor e errar menos, né? Produzir mais. Então, o Lorenzo, como tem necessidade de ter essa rotina, eu acabei ampliando essa rotina para nossa vida, né? Então, por exemplo, todos os dias eu acordo, eu preparo o Lorenzo quando ele vai para a escolinha, porque tem uma avó que busca ele, né? Eu tento fazer algum exercício físico aqui em casa, não é todos os dias que dá certo, mas assim, uma bicicleta eu montei na minha própria sala, uma academiazinha. Ou quando ele chega da escola 4h30, eu falo, agora acabou o trabalho, agora é hora de passear com meu filho, dar atenção para ele. E eu comecei a fazer isso faz poucos meses, porque até então eu tava ali respondendo o cliente tudo ao mesmo tempo, e fazendo comida e respondendo a cliente, que a cliente não pode esperar, e aí meu filho chegou para mim um dia e falou assim, mamãe, não tablet, porque ele chama o celular de tablet. Não tablet, mamãe. E ele tirou da minha mão. E eu falei, nossa, a gente tá tão ali, preso nisso, que a gente esquece, né? Mas na minha cabeça era pra eu dar conta de tudo. Casa, filho, né? E 3 empresas. Eu tenho que fazer tudo junto, né? Então, algumas prioridades eu coloquei, né? Por exemplo, respondo às clientes, posso estar fazendo uma bicicleta e respondendo, mas quando eu tô com meu filho, eu tô com meu filho, né? Então, das 4h30 às 8 é um horário que, assim, que eu não respondo mais minhas clientes por conta disso, né? Às vezes eu até explico, olha, eu tenho um filho especial e eu volto a entrar em contato com você amanhã de manhã, né? Ela pode esperar para uma festa, para um inflável, né? Não é algo assim que eu queria entregar tanto, mas eu tava deixando essa parte, né, com meu filho, eu não tava respondendo ele bem. Então, quanto ao Lorenzo, eu fiz essa divisão, né? Então, ele chega, a gente vai todo dia andar de bicicleta, vai no pula-pula, vai fazer um passeio no parque. E eu vi que ele foi melhorando a cada dia, né? Minha mãe também veio pra cá, aplicou muitas técnicas com ele, ele melhorou muito. O Lorenzo, ele é muito... ele repete o comportamento das pessoas. Então, se ele está num entorno positivo, ele vai ser a melhor criança do mundo, né? Geralmente, os autistas repetem, né? Então, ano passado, ele estava numa sala não muito boa, então ele estava com comportamentos muito difíceis. Esse ano, ele melhorou muito esse comportamento.
E assim, eu acho que essa parte de exercício é algo que eu tô tentando ainda, é muito difícil. Alimentação, eu perdi 10 quilos nos últimos meses. Com uma alimentação mais regrada, com hábitos melhores, caminhadas com meu filho. Então, esse lado, assim, eu tentei. É a parte profissional, né, que eu ali tento ter um tempo pro meu trabalho. Eu acho que é isso. E os cuidados mais pessoais, né, por exemplo, vamos ali cortar um cabelo, vamos, sabe, fazer uma unha. 2 vezes por mês tem que fazer uma unha. Então, alguns cuidados, assim, né, que eu acho que é importante pra gente se sentir bem, né? Sair pra comprar uma roupinha, porque antes não tinha, né, esse tempo, assim. Então eu acho que é isso, eu ainda tô me redescobrindo, né? Eu ainda não sei quem eu sou 100%, mas é isso, a gente vai tentando, né? Mas quanto ao Lourenço, realmente, hoje eu posso dizer que eu tô na melhor época, né? A melhor fase do autismo. E, Nath, tem algum momento ou conquista que você se orgulha muito olhando pra trás? Teve algum momento assim que você falou, nossa, eu me orgulho muito, ainda bem que eu fiz isso, ou me orgulho muito disso, porque acho que refletiu muito, como você falou, no melhor momento do autismo que você tá hoje? Olha, algo que eu fiz muito lá no começo e que eu fui até muito criticada na época era expor o Lourenço com outras crianças. O Lourenço, ele não brincava com crianças. Ele se isolava num canto, brincava sozinho, né? É um dos traços, né, do autismo. E a gente tem um grupo de amigas com filhos. E em todas as festas, eu levava o Lourenço. Até hoje ele não gosta de parabéns, então quando eles cantam parabéns, eles me avisam antes, eu levo ele pra fora da casa, pro basement, mas ele vai pra todas as festas, mesmo que ele não brincasse com as crianças, que ele ficasse no cantinho dele. Então eu levava, eu até tentava, ele não queria, então ele não brincou com as crianças até os seus quase 5 anos, mas ele esteve com as crianças. Ele esteve ali presente, né? Mas eu acho que isso é algo que me causou muita emoção quando eu vi ele brincando ali de pega-pega com as crianças. Eu filmei, não, você não tá brincando com as crianças. E eu acho que só uma mãe que passa por isso vai entender a emoção disso, sabe? Que é algo assim tão mínimo, né? Pô, teu filho tá brincando com outras crianças. Por que você tá tão feliz? Porque você vê ali que seu esforço deu certo, né? E eu queria finalizar, eu queria que você desse um conselho, porque eu sei que você contou muito dessa jornada aqui pra gente, e meio que assim, um final feliz, que ainda vai, né? É um processo, como você falou, dias bons, dias ruins, mas eu queria que você desse um conselho pra alguma mãe ou pai que tá passando por isso, acabou de receber o diagnóstico, o bebezinho, e não sabe o que faz, aí no Brasil ou no mundo, né? Que eu acho que o amor de mãe também, não independe de onde você tá, eu acho que o sentimento é o mesmo pra todo mundo no momento de ouvir um diagnóstico daquela forma. Então, se você tiver um conselho, acho que pode ajudar muita mãe. Eu acho que, assim, o melhor conselho que eu dou pros pais é não se limitem a diagnósticos, né? Isso é simplesmente um papel, um rótulo, né? Como vocês queiram dizer, mas como queiram classificar. Mas a gente não sabe, né, o que está reservado pra gente, o porquê. Não se façam tantas perguntas, não se cobrem tanto, não se julguem tanto, né? Porque eu mesma dizia, o que eu fiz errado? Será que foi na gravidez? Fiz algo errado? Será que foi minha culpa? Será que foi lá no começo que ele dormia sozinho? Sabe, assim, a gente vai criando coisas e não é isso. Então, assim, não se culpe. E terapia, gente. Terapia, assim, é algo transformador, né? Não importa se seu filho foi diagnosticado com autismo 3º, 1º, 2º. Não tirem esse rótulo. Não importa. Nem importa se o diagnóstico não foi fechado,
né? Terapia começa em casa, coisa simples. Vê no YouTube ali, tem... Nossa, hoje a gente tem, né, esse acesso tão rico de informação. Então, assim, não se limitem. E para os pais, assim, que estão juntos, porque o que acontece muito, estatisticamente, a gente tem comprovado, é que a mãe acaba sendo mãe solo, né? Muitas vezes o pai não aguenta a pressão. Então, assim, pais é só um obstáculo, sabe? Vocês vão conseguir também. Então, ali, vocês têm que estar ali pelo seu filho, sabe? Abraçar a causa mesmo, porque eu vejo pelas estatísticas, é muito mais fácil você fechar os olhos, né? E realmente ou não acreditar, né? Não, meu filho não é, ai, besteira do médico. Tudo bem, não foca nisso. Não tem problema, ele não é, tudo bem, mas como é que é uma terapia? Não custa nada. Sabe? Não custa nada assim, não custa, financeiramente custa muito. Mas eu digo... Não vai fazer mal, né? Não vai fazer mal pro seu filho. Então eu acho que é isso, não fiquem presos em um diagnóstico, comecem ali a terapia, entrem em grupos que possam te ajudar, que estejam com o mesmo tópico, sabe? Que estejam buscando as mesmas informações. E algo que eu digo, tome cuidado com esses grupos, porque, por exemplo, um grupo muito grande, você talvez não seja bom para esse começo, né? No começo eu entrei em grupos de Facebook e tal, e as mães estavam tão cansadas, tão estressadas, e que elas estavam se lamentando tanto, e eu tava ficando pior. Minhas energias estavam acabando, eu tava ficando sem esperança. Então eu decidi naquele momento que eu não ia fazer parte de nenhum grupo. E por muitos anos eu não fiz parte de nenhum grupo. Eu não lia depoimentos de mães. Porque você acaba rotulando ou acaba, ai, não vou nem tentar porque não deu certo. Sabe? Putz, olha o meu futuro. Sabe? E cada criança no autismo, não só no autismo, mas cada criança no autismo, ela é única. Eles não têm os mesmos hiperfocos, eles não têm as mesmas dificuldades. Então não compare o seu filho com outra criança atípica e não compare com as crianças típicas. Não faça essa comparação, não se compara a criança, sabe? Uma vez eu falei para uma amiga algo que eu ouvi na internet, achei muito interessante em um dos documentários, né, que eu estava assistindo. O profissional, ele falava, toda criança tem uma superdotação. Né? Porque eles falam, nossa, o Lourenço é inteligentíssimo, sorte sua que, né, ele deve ser superdotado e tal. Mas, assim, primeiro, sorte sua, as pessoas só olham um lado, né? O que tem muita dificuldade também, muita coisa para ser trabalhada, quando a criança sabe mais que você, né? Que é o caso, em várias áreas, principalmente geografia. Então, isso é uma coisa. E a segunda, assim, toda criança tem uma superdotação, porque uma superdotação, basicamente, ela é algo que você é melhor que os outros, assim, não é que você é melhor, você tem uma habilidade mais aguçada, né? Então, por exemplo, eu sou muito boa em alguma coisa, eu cozinho muito bem. É como se fosse uma superdotação para cozinha, sabe? Então, assim, toda criança tem isso. Então, quando as mães chegavam pra mim e falavam, ai, o Lourenço é super dotado, como ele é engraçado e tal, como ele é esperto e tal, e falavam pra mim, ai, a minha filha, ai, não tem nada, assim, de superdotação. Né? E eu falava, gente, como é que você tá falando assim da sua filha, né? Eu falava, claro que ela tem. Olha o equilíbrio que essa menina tem. Ou como ela pinta super bem, né? Olha a fala refinada dessa criança. Então, assim, todo mundo, eu, você, pais, mães, todo mundo tem uma superdotação, né? Que nada mais é do que algo que você seja muito bom, que você faça muito bem. Então, eu acho que é isso, sabe? Não comparar, estudar sobre o assunto, mas em fontes reconhecidas. Não ficar preso em grupos muito grandes, né? No máximo ali um grupo de WhatsApp menorzinho.
E eu acho que é isso, sabe? E ser positivo. Positividade, perseverança e paciência. Muita paciência. Porque o processo deles é muito mais devagar, né? Do que das outras crianças. Então, às vezes, você espera que seu filho saia andando sem rodinha, depois de andar 100 vezes com a bicicleta, que é meu caso no momento. Mas ele, às vezes, vai demorar 500 vezes para ele conseguir. Mas ele vai fazer também. Mas só vai demorar um pouco mais. Ou ele não vai fazer. Meu filho é não verbal, por exemplo. Mas ele vai se comunicar. Ah, não, ele é não verbal. Mas ele vai se comunicar com o tablet. Mas ele vai fazer línguas de sinais. Né? Então, assim, vai ter uma outra forma. Então, assim, eu acho que é isso. Que as pessoas têm realmente que focar: positividade, perseverança e paciência. Obrigada por acompanhar mais um episódio do Colo de Longe. Se essa conversa tocou seu coração, compartilhe com outras mães que também estão vivendo essa experiência fora do Brasil. E não esquece de seguir a gente no Instagram, @colodelonge. A gente se encontra no próximo episódio. Um beijo e até lá!